0 carros antigos construídos para nunca quebrar ou para envergonhar seu carro moderno. Se você já levou seu carro zero à concessionária para trocar o óleo a cada 10.000 quilômetros, mesmo assim, ouviu do mecânico a frase: senhor, isso aqui não é normal. Este texto é para você. Imagine um mundo onde carros não nascem com data de validade, onde obsolescência programada soa como um palavrão de engenharia, onde você compra um carro, ele simplesmente funciona. Para sempre. Soa como um conto de fadas. Bem-vindo ao clube dos carros antigos que riram na cara do tempo e venceram. O Volvo 240 era tão quadradinho que, se você o deixasse no topo de uma colina, ele rolaria para baixo, mas só se fosse extremamente necessário. Os engenheiros da Volvo pareciam ter dito: vamos fazer um carro que pareça uma geladeira, mas que dure mais que a civilização humana. E conseguiram. Com chapas de aço tão grossas que poderiam ser usadas como blindagem em tanques de guerra, o Volvo 240 era pesado, lento e indestrutível. Seu motor B21 ou B23 não era potente. Na verdade, ele acelerava com a urgência de uma tartaruga meditando, mas rodava 800.000 quilômetros como se fosse um passeio no parque. O interior era espartano. Bancos que pareciam assentos de ônibus, um painel com gauges que lembravam relógios de parede soviéticos e um sistema de aquecimento capaz de derreter um iceberg. Falando nisso, o aquecedor do 240 era tão eficiente que donos no Alasca usavam o carro como sauna improvisada durante o inverno. Curiosidade aleatória. Dizem que, se você abrir o capô de um Volvo 240, encontrará um manual de instruções escrito em sueco com apenas uma frase: não se preocupe, está tudo sob controle. Mercedes-Benz W123, o táxi que virou imortal. Asterisco, de 1976 a 1985. Asterisco. Se carros fossem pessoas, o Mercedes W123 seria aquele tio durão que sobreviveu a 3 guerras, uma enchente e um divórcio, e ainda assim chega no churrasco de família com um sorriso no rosto e uma cerveja na mão. Este sedã alemão foi construído em uma época em que a Mercedes ainda acreditava que confiabilidade era uma religião. Seu motor diesel 1617 era tão suave que você poderia equilibrar uma moeda em pé no capô enquanto ele estava funcionando, e ela não cairia. Mas o verdadeiro teste veio nas estradas de Marrocos, onde W123 são usados como táxis até hoje, muitos deles com mais de 1 milhão de quilômetros. Sim, você leu certo. 1 milhão. As portas fechavam com um clunk satisfatório, o som inconfundível de metal grosso se encontrando com mais metal grosso. O sistema de arrefecimento era tão eficiente que poderia manter o motor frio mesmo se você decidisse dirigir através do deserto do Saara com o ar-condicionado no máximo. E falando em ar-condicionado, ele era tão potente que poderia ser usado para criar uma neve artificial em dias quentes. Brincadeira, ou não? Toyota Hilux, a picape que o Top Gear não conseguiu matar. Asterisco, de 1979 a 1995. Asterisco, o Toyota Hilux é tão resistente que até mesmo o programa Top Gear, conhecido por destruir carros como se fossem feitos de papel, não conseguiu acabar com ele. Eles tentaram de tudo, afundaram-no no mar, incendiaram-no, derrubaram-no de um prédio e até bateram nele com uma bola de demolição. No final, o Hilux ainda ligou. Como isso é possível? Simplicidade pura. O motor 22R era tão básico que até mesmo um estudante de ensino médio poderia desmontá-lo e remontá-lo durante um fim de semana chuvoso. Sem eletrônica complicada, sem sensores desnecessários, apenas mecânica honesta e confiável. O Hilux era o carro preferido de agricultores, soldados e criminosos. Sim, porque até mesmo eles apreciam confiabilidade. Dizem que, durante uma crise zumbi, o Hilux seria o único veículo ainda funcionando e provavelmente sendo usado para transportar suprimentos e zumbis. Saab 900, o carro com DNA de avião,
literalmente. Asterisco, de 1978 a 1993, asterisco. A Saab era uma fabricante de aviões que decidiu fazer carros. Isso explica muita coisa. O Saab 900 tinha tantos recursos de aeronáutica que você quase esperava que ele decolasse em uma rodovia vazia. Seu turbo era tão eficiente que poderia soprar ar suficiente para inflar um balão de festa em segundos. A ignição ficava no console central, uma peculiaridade que confundiu muitos ladrões. Como assim eu não posso roubar este carro? Onde está a ignição? O 900 foi projetado para sobreviver aos invernos suecos, que são tão frios que até mesmo os ursos polares reconsideram suas escolhas de vida. Ele partia a menos 40 graus Celsius, como se estivesse um dia ensolarado de primavera. Seu sistema de aquecimento era tão potente que poderia ser usado para assar pão. Não que alguém tenha tentado, mas a possibilidade estava lá. Infelizmente, a Saab faliu, mas seus carros continuam vivinhos da Silva, provando que mesmo a morte corporativa não pode matar um bom design. Chevrolet Suburban, o tanque de guerra disfarçado de SUV. Asterisco, de 1973 a 1991, asterisco. O Chevrolet Suburban era tão grande que poderia ser classificado como um pequeno prédio com rodas. Seu quadro era tão resistente que você poderia construir uma casa em cima dele, e muitas pessoas praticamente fizeram isso. Este SUV era a escolha preferida de famílias grandes, caçadores, pescadores e o Serviço Postal dos Estados Unidos, porque até cartas precisam ser entregues com autoridade. Seu motor V8 454 consumia gasolina como se fosse água, mas em troca oferecia torque suficiente para puxar um trailer cheio de búfalos. O Suburban era tão confiável que muitos ainda estão em uso hoje, principalmente em ranchos, onde são usados para transportar tudo, desde feno até cavalos teimosos. Dodge Ram com motor Cummins, a picape que virou lenda entre os fazendeiros. Asterisco, de 1989 a 1993, asterisco. Quando a Dodge decidiu colocar um motor Cummins 5.9 litro turbo diesel em uma picape, eles basicamente criaram um Frankenstein automotivo, e funcionou perfeitamente. Este motor era tão robusto que originalmente foi projetado para caminhões, não para picapes. Ele não tinha eletrônica complicada, apenas mecânica pura e simples. A bomba de combustível era mecânica, a injeção era mecânica, até mesmo o rádio parecia mecânico. Donos relatam quilometragens absurdas, 700 mil, 800 mil, até 1 milhão de quilômetros sem precisar abrir o motor. O motor era tão valioso que, mesmo quando a picape inteira estava caindo aos pedaços, o motor ainda valia uma pequena fortuna. Mecânicos adoravam este carro, porque ele quase nunca quebrava, o que significava que eles podiam passar mais tempo pescando e menos tempo consertando. Toyota Land Cruiser FJ60, o SUV que a ONU usa e confia. Asterisco, de 1980 a 1990, asterisco. Se você precisasse escolher um veículo para sobreviver a um apocalipse zumbi, uma invasão alienígena ou simplesmente uma viagem familiar através do deserto, o Land Cruiser FJ60 seria a escolha óbvia. Este SUV foi projetado para ser indestrutível. Seu motor 6 cilindros era tão confiável que poderia funcionar com combustível de qualidade duvidosa, ou até mesmo com óleo de cozinha reciclado. Não que alguém tenha tentado, ou será que sim? A ONU usava o FJ60 em missões de paz porque ele funcionava em lugares onde até mesmo helicópteros hesitavam em pousar. Simplicidade era a chave. Sem eletrônica, sem frescuras, apenas pura capacidade de sobrevivência. Curiosidade, dizem que, se você sussurrar Land Cruiser no deserto, um FJ60 aparecerá magicamente, pronto para te resgatar. Ford Crown Victoria, o sedã que virou lenda entre os táxis e policiais. Asterisco, de 1992 a 2011, asterisco.
A Crown Victoria era tão comum em frotas policiais que até mesmo os criminosos a reconheciam de longe e sabiam que era hora de correr. Este sedã era grande, confortável e inquebrável. Seu motor V8 4.6 litros consumia gasolina como se não houvesse amanhã, mas em troca oferecia confiabilidade absoluta. Coroações eram usadas como táxis após se aposentarem da polícia, e muitas ainda rodam hoje com mais de 1 milhão de quilômetros. O banco traseiro era tão confortável que você poderia dormir nele durante um engarrafamento, e muitas pessoas o faziam. O porta-malas era tão grande que você poderia colocar uma família de ursos dentro, com espaço sobrando para um piquenique. Buick LeSabre, o sedã que seu avô tinha e que provavelmente ainda funciona. Asterisco, de 1992 a 1999, asterisco. O Buick LeSabre era tão confiável que até mesmo os mecânicos se entediavam com ele, porque ele simplesmente não quebrava. Seu motor 3.8 litros V6 era tão suave que você quase não ouvia ele funcionando, a não ser que você estivesse prestando muita atenção. Este sedã era a escolha preferida de aposentados, porque ele era confortável, tranquilo e previsível. Donos relatam quilometragens absurdas, 500 mil, 600 mil, até 700 mil quilômetros com nada além de trocas de óleo regulares. O interior era tão confortável que parecia uma sala de estar sobre rodas, complete com assentos que pareciam poltronas reclináveis, de um sistema de áudio que poderia tocar cassetes até o fim dos tempos. Mercedes-Benz W126 Classe S, o sedã que define luxo eterno. Asterisco, de 1979 a 1991, asterisco. O Mercedes W126 não era um carro, era uma declaração de intenções. Desde o som satisfatório das portas fechando até o motor que funcionava como um relógio suíço, tudo sobre este carro gritava qualidade. Sua pintura era tão bem feita que ainda hoje, décadas depois, muitos W126S parecem saídos da concessionária. O motor era tão suave que você poderia dirigir a 130 km por hora sem nem mesmo perceber. Este era o carro preferido de COA, diplomatas e ditadores, porque até mesmo eles apreciam confiabilidade. Muitos ainda estão em uso hoje, especialmente em países em desenvolvimento, onde são usados como táxis de luxo. Conclusão: por que estes carros são melhores que seu carro moderno? Em um mundo onde carros novos parecem precisar de atualizações de software como smartphones, estes carros antigos são um lembrete de que a simplicidade e a robustez ainda importam. Eles foram construídos para durar, não para serem substituídos a cada 3 anos. Então, da próxima vez que seu carro moderno der um problema elétrico porque choveu demais, lembre-se, em algum lugar, um Volvo 240 de 1985 ainda está rodando e rindo da sua desgraça.